Henker que vive duas vezes. Capítulo 367. Sky Wings 5. Capítulo 367 Asas do Céu 5. Equipe HH. Yahiko. Quintas 7. Temp. Desta vez, são asas. Você é o mestre mais estranho que conheci nos meus últimos anos. Você me pede para fazer todo tipo de coisa. O Ciclope, Brontes, não pôde deixar de balançar a cabeça quando viu as 444 penas que Yon-Woo trouxe. Recentemente, os três irmãos Ciclopes têm se concentrado em consertar as armas trazidas por Dis-Plutão ou em restaurar o território sagrado destruído. Dis-Plutão não tinha um suprimento estável há muito tempo. Então os irmãos Ciclope tinham muitas coisas para resolver. Felizmente, Yon-Woo tinha muitos produtos e sempre poderia obter mais suprimentos através de Atlan, se necessário. Dis-Pluto sentiu como se finalmente tivesse encontrado um oásis depois de caminhar por um deserto quente e seco. Graças a ele. Aos poucos, sorrisos começaram a aparecer nos rostos dos tenentes e soldados, que antes só demonstravam irritação e ansiedade. Esta foi a primeira vez em décadas que eles conseguiram se sentir relaxados. E a confiança deles em Yon-Woo, que tornou tudo isso possível, aumentava a cada dia. Mesmo aqueles que estavam insatisfeitos com Yon-Woo porque ele quebrou a trégua de Hades começaram a aceitar suas ações, alegando que ele devia ter um motivo. Na verdade, ainda não houve movimentos de titãs ou gigantes, e os batedores que eles enviaram continuamente não relataram nada de incomum. Era como se o armistício ainda estivesse sendo mantido. Dis-Pluto foi capaz de se reorganizar em um ritmo acelerado. No entanto, ao contrário de suas expectativas, Yon-Woo não aparecia na frente de Dis-Pluto há mais de meio mês. Todos acreditavam que isso acontecia porque ele estava sendo punido por violar a trégua. Os membros não puderam pedir sua libertação porque a honra de seu mestre, Hades, estava em jogo, então eles só puderam arrastar os pés. Brontes, por outro lado, estava ciente de que a verdadeira situação não era o que parecia ser e que Yon-Woo estava na verdade preparando algo sob o pretexto de prisão. No entanto, as penas que ele trouxe consigo foram compreensivelmente surpreendentes. O que diabos são esses? Ele não entendeu do que estava falando quando lhe pediu para fazer asas. Mas quando inspecionou as penas, não pôde deixar de ficar surpreso. Cada pena era tremendamente pesada. Não, para ser mais específico, eles exalavam pressão espiritual. Para pessoas com almas comuns, apenas ter essas penas perto delas seria suficiente para que suas almas fossem varridas e dilaceradas pela enorme pressão. Um vazio sinistro e pegajoso parecia vazar dessas penas negras. Brontes foi capaz de dizer o que era essa coisa. Morte. Era algo que ele já havia experimentado. Estava repleto de leis às quais ninguém que estava preso ao destino poderia resistir. A morte teve várias formas. Às vezes era descrito como uma doença mortal, um sono tranquilo ou uma fatalidade dolorosa. Na verdade, o próprio Hades não usaria esse grande poder de forma imprudente. Até mesmo Brontes, que produziu inúmeros itens para os deuses do Olimpo, nunca tinha visto um item divino como este. Fragmentos de transcendência. Essas palavras pareciam se encaixar. Era como cortar as partes da divindade de vários indivíduos e juntá-las aleatoriamente. Se ele fosse processá-lo, o novo poder deste item divino dependeria de o usuário conseguir digeri-lo. Como ele conseguiu isso? Foi demais. Esta é a estrutura das asas. Será usado como habilidade, mas ainda gostaria que sua forma física fosse equipável para que eu possa usá-lo como arma ou escudo em caso de emergência. Gostaria que tivesse a flutuabilidade das asas de um pássaro para poder voar livremente no ar. Yon-Woo e Jeong-Woo trabalharam juntos por vários dias antes de poderem concluir este projeto. Era um projeto da ala esquerda. A estrutura era bastante detalhada. O projeto estava tão densamente coberto de informações sobre as peças, materiais e itens mágicos necessários para cada componente que apenas olhar para ele era suficiente para fazer os olhos derem. Por outro lado, era tão detalhado que qualquer pessoa com algum conhecimento poderia facilmente imaginar a sua forma final. Brontes recriou a asa esquerda em sua cabeça antes de quase desmaiar de agonia. Tão complicado. Ele não pôde deixar de sentir que nenhum item poderia se comparar a este. As penas por si só eram incríveis, mas o processo para incorporar todas elas na asa esquerda era incrivelmente complicado. Se ele conseguisse fazer de acordo com o projeto, certamente seria muito prático. As asas, divididas em 3 camadas, eram incrivelmente duráveis, de modo que pareciam uma armadura quando enroladas no corpo. As pontas e bordas das asas eram como espadas afiadas. Então mesmo que Yon-Woo fosse forçado a uma batalha no chão, ele seria capaz de varrer quase qualquer inimigo. Tinha a utilidade das Sky Wings de Jeong-Woo com as características e vantagens adicionais das Wings of Fire. O poder do fogo, que poderia se espalhar pelas asas, poderia ser usado como trunfo em caso de emergência. Além disso, poderia desempenhar várias funções, uma vez que complementavam as peças que Yon-Woo queria adicionar. Se ele quisesse apenas o lustre, não teria insistido em algo tão pesado quanto um grande par de asas. Em vez disso, Yon-Woo esperava que fosse sua habilidade, armadura e uma arma versátil que ele pudesse usar como um membro. Foi por isso que o mostrou a Brontes.
Você está tentando pegar a amoreira inteira com esta. Eu não acho que exista algum item divino que possa se comparar a isso. Como isso é possível? Terei que tentar ter certeza. Se você não se importa, posso te dar um conselho? Brontes era um excelente artesão que já havia criado 3 itens divinos de sua autoria. Portanto, sua opinião foi mais que bem-vinda. Por favor, vá em frente. Há muitos quadrados mágicos inscritos nesta parte da haste. Então seria ineficiente quando o poder mágico fosse fornecido. Mas se você espalhá-los assim e fazê-los funcionar como uma roda dentada. Enquanto Yon-Woo conversava sobre a ala esquerda com Brontes. Eu não posso acreditar. Faz muito tempo que não nos vemos, não, Nêmesis. Você parece completamente diferente. Se eu não tivesse ouvido, não teria reconhecido você. Jeong-Woo cumprimentou Nêmesis com uma expressão feliz no rosto. No entanto, Nêmesis ainda estava confuso e seus olhos tremiam sem parar. Ele já tinha visto Jeong-Woo novamente através dos olhos de Yon-Woo. Ele nunca pensou em vê-lo pessoalmente. Ele estava com medo. Com medo de que ele estivesse apenas alucinando. Ou que talvez ele estivesse sonhando de novo. Durante o longo período em que vagou no vazio, Nêmesis sonhou constantemente. Ele sonhou com os momentos que compartilhou com Jeong-Woo, deles lutando, rolando escadas e rindo juntos. Ele sempre esteve ao lado de Jeong-Woo. E agora, Jeong-Woo, de quem ele sentia muita falta, reapareceu diante dele. Naturalmente, ele não pôde evitar o medo. Com medo de que ele estendesse a mão e Jeong-Woo desaparecesse novamente. Que ele acabaria sendo apenas uma ilusão temporária. Ele tinha certeza de que, se isso acontecesse, seu coração, que estava sendo mantido unido por pura força de vontade, entraria em colapso. No entanto, você ainda está tão quieto. É realmente você. Nêmesis percebeu que o homem à sua frente era o verdadeiro Jeong-Woo. Mas, ao contrário de suas expectativas, seu coração não parecia explodir agora que ele estava olhando para ele pessoalmente. Nêmesis também estava muito mais calmo que o normal. Isso não significa que sua felicidade tenha desaparecido. Foi como encontrar um amigo que você não via há muito tempo. Foi ótimo vê-los, mas não foi grande coisa. Você poderia cumprimentá-los naturalmente. Jeong-Woo abraçou Nêmesis e acariciou sua cabeça do tamanho de um torso humano por um tempo. Mas me diga uma coisa. O que aconteceu com você? Ouvi dizer que Kalatos mandou você para o vazio. Jeong-Woo fez uma pergunta que estava flutuando em sua cabeça há muito tempo. Não importa o quanto ele pensasse sobre isso, ele não conseguia descobrir como Kalatos ainda estava vivo. Ele definitivamente o viu retornar ao abraço de Mana depois de entregar seu covil e coração de dragão para Nêmesis. Ele se perguntou se havia deixado um corpo de pensamento. Mas também não era isso. Se fosse esse o caso, ele definitivamente teria notado depois que Kalatos voltou para o abraço de Mana. No entanto, foi o antigo dragão Kalatos quem enviou Nêmesis para o vazio e disse-lhe para esperar. Yon-Woo também disse que ouviu a voz de Kalatos quando despertou seu corpo de dragão pela primeira vez. Ele até disse que estaria esperando no templo do dragão. Isso significava que algo estava acontecendo. Algo que ele não sabia. O que diabos está acontecendo? Mestre e eu achamos que foi Kalatos quem mandou você, o velho mestre, de volta à terra com o relógio de bolso. Eu e o relógio de bolso. Jeong-Woo de repente se levantou sem perceber. É por isso que estou curioso. O olhar de Nêmesis se aprofundou. Velho mestre, como você sabia que aquele relógio de bolso estaria completamente escondido? Isso é algo que sempre me perguntei. Você tinha tanta confiança que nem deixou um diário escrito. Jeong-Woo não disse nada. Não, ele não poderia. Era como se seu cérebro tivesse parado de funcionar e ele não conseguisse mais pensar profundamente. Como se algo estivesse bloqueando sua atual linha de pensamento. Os olhos de Nêmesis se arregalaram quando ele percebeu algo na reação de Jeong-Woo. Você. Então. Nunca fale sobre isso, Nêmesis. A voz urgente de Bran soou na cabeça de Nêmesis. Sua voz estava cheia de amargura. Nenhuma palavra. Nêmesis pareceu perceber o que estava acontecendo e também ficou em silêncio. Por que você está assim? Yon-Woo inclinou ligeiramente a cabeça enquanto olhava para o rosto rígido de Jeong-Woo. Young, é o. Não, não é nada. Jeong-Woo balançou a cabeça com um sorriso amargo. Yon-Woo se perguntou o que estava acontecendo, mas Jeong-Woo mudou de assunto antes que pudesse fazer mais perguntas. E a ala esquerda, acabou? As peças básicas estão concluídas. Yon-Woo fez Bu gravar uma tatuagem encantada em suas costas. O quadro do Rei Negro está em operação. O primeiro pedido, Soul Collector, foi ativado. Vinculado com sucesso à Soul Collection. A alma se move. O poder mágico foi concedido. Aura foi ativada. As notificações seguiram uma após a outra. Um selo complexo desenhado nas costas de Yon-Woo começou a brilhar. O brilho era tão forte que o selo era claramente visível mesmo através de suas roupas. Então. Habilidade, Sky Wings, Temporary, Left, ativada. Huak. Após um som alto, uma asa de 3 pontas coberta de chamas negras apareceu. As chamas negras nesta asa eram tão quentes que até o ar ao redor começou a ferver.
Cada uma das chamas foi transformada a partir da aura que comprimia as ondas de fogo ao limite. Esta aura negra, o poder mágico e a energia roxa foram comprimidos ao extremo. Essa aura, que antes só podia ser usada com Vigrid, agora estava pendurada em suas costas com o Skywing como meio. Você é realmente louco. Jeong-woo simplesmente assistiu tudo isso com uma expressão exausta. Considerando o poder destrutivo dessas chamas, Yeon-woo era como um homem-bomba carregando centenas ou até milhares de bombas. Mas Yeon-woo não parecia preocupado com isso. A princípio, ele pensou no fato de que poderia explodir e destruir completamente o ambiente ao seu redor. Mas, felizmente, tornou-se muito mais estável graças ao processamento feito pelos 3 irmãos Ciclope e também aos cálculos técnicos de Bran e Boo. Portanto, ele não precisava se preocupar em explodir. A única desvantagem era que consumia muito poder mágico. Mas meu poder mágico está transbordando. Yeon-woo usou o sistema Etmin para conectar um circuito da Pedra Filosofal à ala esquerda. Com a mana da Pedra da Alma, ele não precisava se preocupar com as chamas da asa se apagando, mesmo que a deixasse ativa por um ano inteiro. Em vez disso, é o meu corpo que não será capaz de lidar com a tensão e o colapso antes que isso aconteça. Yeon-woo estalou levemente a língua antes de ativar a segunda ordem que estava gravada na asa esquerda. Longe, um canal para o céu, não, um servidor foi aberto. 666 autoridades foram ativadas uma após a outra. Com base nas asas de fogo negro, 222 penas adicionais foram adicionadas às 444 originais, emitindo um brilho vermelho. Seguindo a ordem de Yeon-woo, vários quadrados mágicos apareceram no amplo espaço. Foi espetacular ver 666 autoridades exibindo vários efeitos. Todos os deuses da morte acenam alegremente. Todos os demônios da morte suspiram de alívio, dizendo que você não manchou a reputação dele. Muitos deuses estão cheios de espanto. Muitos demônios olham para você com expressões rígidas. Um deus anônimo, Olimpo, olha para você com um olhar calmo. Um deus anônimo, 2, Olimpo, está com medo. Vimalacitra, que está muito satisfeito com sua atuação, aplaude com admiração. Vimalacitra espera conhecê-lo algum dia. Agares bufa com desdém, perguntando se isso não é natural. Jeong-woo inspecionou a ala esquerda com olhos dracônicos. Ele estava verificando se não havia problemas durante o processo de habilidade, qualquer confusão durante a canalização ou se havia algum problema com eficiência energética. Pode não ter sido necessário naquela época, mas foi feito para evitar possíveis problemas no futuro. Felizmente, ele não percebeu nenhum problema significativo. Tudo o que restou foram as pequenas peças que eles acrescentariam lentamente no futuro. Não consigo encontrar nenhum problema por enquanto. O Rei Negro, parece que o tio pode ter sido uma fraude. Eu acho que sim. Yeon-woo assentiu calmamente. Na verdade, se ele não tivesse o poder do Rei Negro como núcleo, não teria sido possível completar a ala esquerda tão facilmente. Os deuses e demônios da morte também foram muito mais cooperativos do que ele esperava. Foi porque ele poderia fortalecer a autoridade do Rei Negro, ou será que acharam que era uma boa oportunidade para testar a geração mais jovem? Qualquer que fosse o objetivo, foi um bom resultado para Yeon-woo. Você pode adicionar mais autoridades à ala esquerda à medida que as organiza adequadamente. Então agora, tudo o que resta é a ala direita. A ala direita não tinha um componente-chave para uni-la como o Rei Negro. Então Jeong-woo estava curioso para saber o que Yeon-woo usaria como núcleo para sua ala direita. Yeon-woo definitivamente tinha algo planejado. Mas Jeong-woo ficou irritado porque quando perguntou, Yeon-woo simplesmente sorriu sem responder. Então ele estava prestes a perguntar novamente. Caim, estamos com problemas. De repente, alguém abriu a porta e entrou na sala. Yeon-woo colocou sua máscara e Jeong-woo entrou silenciosamente no relógio de bolso. O que é? Foi Doyle quem abriu a porta. É. Ele estava ofegante e seu rosto estava cheio de urgência. Young, você conhece Éter? Sob a máscara, o rosto de Yeon-woo enrijeceu. Ele olhou para o relógio de bolso em sua mão por um breve momento. O ponteiro dos segundos do relógio estava congelado. Esses caras. E eles? Doyle respondeu à pergunta de Yeon-woo com uma cara rígida. Eles estão procurando por você, Young.